Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre o Metabones e o Viltrox, ambos Speed Booster, com essas imagens que eu filmei com a Blackmagic Pocket 4K. Essa filmagem foi feita com a câmera em registro, ou seja, em ambos os testes a câmera ficou fixa no tripé e eu simplesmente troquei o Metabones e a lente. A lente que eu utilizei aqui foi uma Canon 24-105 e a primeira coisa que eu notei foi que com o firmware atual do Viltrox, o estabilizador de imagem da 24-105 da Canon não funcionou no Viltrox, ele apenas funcionou no Metabones. Mas eu acredito, no entanto, que numa atualização futura a Viltrox consiga implementar aí também essa questão da estabilização de imagem no Viltrox. Tendo dito isso, o que eu quero realmente fazer aqui é uma comparação da qualidade de imagem de um e do outro. Eu não fiz aqui um teste com um Focus Chart, porque eu realmente não queria testar a nitidez em um chart fixo, numa distância específica determinada. Eu queria realmente fazer esse teste em situações de vida real, em distâncias de vida real, em contrastes e objetos que a gente filma realmente aí no dia a dia. E aí então eu fui aqui para a praia e fiz esse teste nesse dia nublado. O que a gente tem aqui em laranja são as imagens do Viltrox, e os clipes que estão em azul são os clipes do Metabones, as imagens filmadas com o Metabones. De imediato o que a gente percebe é que o Viltrox ele é um pouquinho mais aberto do que o Metabones. E isso inclusive desmente um dos mitos que a gente ouve aí na internet. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que o vidro, ou seja, que a lente que existe no Metabones e no Viltrox é a mesma, que ela seria fornecida pelo mesmo fornecedor, então que não faria diferença nenhuma. Na verdade, a gente já vê de imediato que o Viltrox, esse daqui em laranja, ele é um pouco mais wide do que o Metabones. Então a gente já realmente de cara já desmente que não é o mesmo vidro, não é a mesma lente que é utilizada em ambas. Mas a principal diferença realmente entre eles é que o Metabones custa $649 e o Viltrox custa $218. Ou seja, pelo preço de um Metabones você consegue comprar 3 Viltrox. Realmente uma diferença muito grande. O Viltrox custa 1/3 do preço do Metabones e é isso que a gente vai avaliar aí, se realmente existe essa diferença na qualidade de imagem de um e de outro. Eu só quero deixar claro aqui que esses equipamentos, tanto o Metabones e o Viltrox, eu não ganhei, eles não foram oferecidos para review. Eu comprei, paguei preço realmente cheio de venda, não tive desconto e não foi equipamento fornecido por fabricante e nem por revendedor. Por isso eu realmente fico aqui completamente à vontade para fazer o review o mais sincero possível do que eu realmente achei aqui da qualidade da imagem e de um e de outro. Então vamos lá. Essa daqui é a imagem do Viltrox. Eu estou olhando para essas imagens aqui num monitor de referência de 25 polegadas, calibrado para REC 709 e também numa TV OLED aqui bem grande. Então isso me facilita ver aqui as imagens em tela cheia. Vamos dar uma olhada aqui então nessas imagens. A gente tem primeiro aqui a imagem do Viltrox e agora eu vou passar para a imagem do Metabones. Olha, em tela cheia, ambas as imagens me parecem realmente muito parecidas, embora uma delas esteja me dando aqui a impressão de ser um pouquinho mais nítida do que a outra. Vamos dar uma olhada aqui também nessa segunda imagem. Esse daqui então é o Metabones e esse daqui é o Viltrox. Na próxima imagem nós temos aqui o Viltrox e o Metabones. Essa daqui então é a imagem do Viltrox e essa daqui a imagem do Metabones. Eu tive a impressão nessas imagens de que em algumas delas um realmente estava mais nítido do que o outro. Mas eu quero dar um zoom realmente nessa imagem aqui para 300% para que a gente possa também fazer uma comparação aqui, inclusive de aberração cromática e tudo isso. Como eu disse no vídeo anterior, inclusive, o fato de você estar utilizando um adaptador desse que faz uma refração na imagem, é mais uma lente que você tem por trás da sua lente, é claro que você vai ter uma degradação na imagem. É impossível que você tenha realmente a mesma imagem que você teria caso você estivesse utilizando a lente diretamente no sensor, sem passar por dentro de uma outra lente. Então o que eu estou procurando aqui, na verdade, é qual que me oferece uma qualidade melhor do que o outro, qual que me oferece menos perda de imagem, né? Uma perda menos perceptível. Olha que interessante, na verdade, esse daqui é o Viltrox e esse daqui é o Metabones. Eu estou olhando simplesmente aqui nessa plaquinha, tá? Eu vou dar aqui um zoom de 300% e eu estou olhando aqui no Rio Adventure. O que eu fiz em todas essas imagens, obviamente, foi fazer o foco no mesmo ponto, tanto com um adaptador quanto no outro. Quando você tira a lente que está em foco de um dos adaptadores e passa para o outro, a lente sai de foco, porque de alguma forma você muda essa relação. Então você tem que realmente refazer o foco.
E eu procurei dessa forma, então, sempre fazer o foco no mesmo ponto. Eu estou olhando aqui essa plaquinha, vamos lá. Esse daqui é o Viltrox e aqui nós temos o MetaBones. Olha, eu não sei aí realmente porque vocês estão vendo um vídeo já com uma compressão do YouTube. Mas aqui o Viltrox me parece com uma definição melhor, uma nitidez melhor do que a do MetaBones. Interessante, mas é realmente essa a impressão que me dá aqui no meu monitor, tá? Vou passar aqui para a próxima imagem. Essa daqui é uma imagem do MetaBones. Vamos escolher um ponto aqui para a gente poder avaliar. Vamos escolher aqui a nossa ciclista. E eu vejo aqui na imagem da ciclista que a gente tem um pouco de aberração cromática, tá? Essa daqui é a imagem do MetaBones. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na compressão do YouTube, mas nós temos aqui um verde, tá vendo? Um contorno verde na imagem do lado esquerdo, e aqui do lado direito nós temos um contorno vermelho. É uma aberração cromática isso que está acontecendo aqui, tá? Essa imagem do MetaBones, vou passar para a do Viltrox. Na do Viltrox eu também noto a aberração cromática, ela também está aqui permanente, de forma que eu não posso nem determinar se essa aberração foi causada pelo adaptador ou pela própria lente, porque essa lente 24-105 também é uma lente que tem as suas próprias características, né? Também não é a melhor lente do mundo. Mas a gente olhando aqui também no pneu da bicicleta, a gente pode ver aqui o verde, contorno verde, e aqui realmente o vermelho. Vou voltar aqui para o MetaBones e Viltrox. Ambas as imagens realmente parecem muito semelhantes aqui nesse caso. Mesmo em 300%, eu não consigo ver realmente muita diferença de uma para outra, não. Eu realmente vejo uma diferença no enquadramento, porque, como eu falei anteriormente, o Viltrox é um pouquinho mais aberto do que o MetaBones. Em termos de nitidez, de foco, ambas parecem estar com foco muito similar, e eu não consigo realmente ver muita diferença nessa imagem de um para o outro, não. Vou passar para a próxima imagem, que é essa imagem aqui, que é uma imagem de paisagem bem aberta, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, na casa. Estou aqui também em 300%. Tenho aqui, então, a imagem do Viltrox e aqui a imagem do MetaBones. O que eu consigo perceber aqui, na verdade, é que a gente tem uma definição aparentemente melhor na imagem do Viltrox do que na imagem do MetaBones. Se a gente olhar aqui esse muro, se a gente olhar aqui a varanda da casa, ela está com mais nitidez na imagem do Viltrox do que na imagem do MetaBones. A gente pode ver, por exemplo, na textura aqui da parede, que no MetaBones, apesar do foco ter sido feito exatamente no mesmo ponto, no MetaBones a gente tem a parede já com uma definição bastante perdida. Ela já está realmente bem homogênea aqui, essa imagem. Enquanto que no Viltrox eu consigo ver um pouco mais de textura nessa parede. Passando para a próxima imagem, vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Primeiramente aqui, então, olhando na imagem em tela cheia, aqui temos a imagem do MetaBones e do Viltrox. Olha, é realmente muito surpreendente que o Viltrox me parece ter mais nitidez do que o MetaBones. Quando eu olho aqui na calçada e vejo aqui as pedras portuguesas, esse brilho da pedra portuguesa, o Viltrox me parece mais nítido do que o MetaBones. A mesma coisa aqui na casa do guarda-vida também, olha. Parece ter mais nitidez. Vamos dar uma olhada nessas imagens também aqui no nosso zoom de 300%, procurando por aberrações e outras degradações aqui na imagem. Novamente a gente consegue ver aqui a aberração cromática. A gente tem aqui esse contorno verde do lado esquerdo e um contorno vermelho no lado direito da imagem, a mesma coisa nesses outros pilares. Vou colocar esses três pilares aqui para a gente dar uma olhada primeiramente nessa aqui, a imagem do MetaBones, e agora a imagem do Viltrox. Novamente o enquadramento não é o mesmo, mas a gente pode perceber realmente que, apesar das imagens serem muito similares, o Viltrox parece ter realmente um pouquinho mais de definição, um pouquinho mais de nitidez do que o MetaBones. Óbvio que eu estou realmente vendo a imagem aqui em 300%, com a imagem com bastante zoom. Eu estou olhando aqui a imagem realmente numa TV bem grande, e o Viltrox me parece um pouco mais nítido. Esse daqui é o MetaBones e esse daqui é o Viltrox. Vamos aqui então para a nossa última imagem, e essa imagem é a mesma coisa. Então eu tenho aqui então a imagem do Viltrox e aqui a imagem do MetaBones. Essa é do MetaBones e essa é do Viltrox. Eu vou dar um zoom aqui nessa plaquinha, Hostel, que vai facilitar aqui a nossa avaliação, que é exatamente o ponto onde eu fiz o foco. Vou colocar aqui em 200% para a gente poder avaliar. Essas imagens foram gravadas em RAW, em 4K, na Blackmagic Pocket. Vamos então aqui passar para a imagem do MetaBones. E a do MetaBones realmente me parece aqui com um pouco menos de nitidez do que a do Viltrox.
Olha, eu realmente fico muito surpreso. Não é o resultado que eu esperava de forma nenhuma. Eu esperava que o resultado do Metabones fosse, se não fossem idênticos, que o Metabones fosse pelo menos um pouco melhor, porque ele custa 3 vezes mais. E como eu mostrei no vídeo anterior, ele tem uma qualidade de construção melhor, é mais pesado. Mas o teste que realmente importa aqui não é o teste de qualidade de construção, embora isso possa provavelmente influenciar um pouco na vida útil do equipamento, talvez dure um pouco mais. Mas eu fiquei realmente muito surpreso ao ver que a imagem do Viltrox, apesar de ser uma diferença muito pequena, a gente realmente está fazendo uma análise aqui muito minuciosa, ver que a imagem do Viltrox é mais nítida do que a imagem do Metabones. Não é o resultado que eu esperava de forma nenhuma, principalmente considerando que é um equipamento que custa 3 vezes menos do que o outro. Enquanto o Metabones custa $649, o Viltrox custa $218. Eu provavelmente vou manter os dois, porque eu também trabalho com locação de equipamento. Então, acaba que muitas vezes o cliente quer o Metabones, porque o Metabones já se tornou realmente, o nome é tão forte que já se tornou um padrão de mercado. Então, às vezes liga um cliente e fala, olha, eu quero alugar a câmera com o Metabones. E aí você diz, olha, eu tenho o Viltrox, que é um semelhante, que a qualidade pelos testes que eu fiz é até superior e tal. E pelo nome realmente do Metabones, às vezes acaba que a produtora prefere alugar aquele que foi especificado pelo diretor de fotografia ou aquele que realmente tem um nome mais forte. Então, somente por essa razão, eu vou manter os dois aqui, pela razão de locação. Mas é muito provável que se fosse para a minha utilização particular, pela minha utilização pessoal, não fosse um equipamento para alocação para terceiros, eu provavelmente ficaria com o Viltrox, porque eu consigo comprar 3 pelo preço de um Metabones. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do teste. Se vocês gostaram e ainda não assinaram o canal, clica aí para assinar o canal, clica também no sininho para receber as notificações, e se tiverem alguma dúvida, comentem abaixo, que sempre que possível eu gosto muito de responder aí a todos. Um abração, até o próximo vídeo, valeu!